Nessa primeira aula, na verdade, ela vai ser uma aula um pouco diferente do que normalmente eu faço. E a ideia dessa primeira aula é apresentar para vocês uh, mecanismos e formas de comunicação científica. Como que a gente consegue obter informação científica qualificada. E nós entendemos que esse é um ponto crítico, especialmente para vocês, futuros biomédicos, em que vocês vão lidar com a informação científica em primeira mão, em primeira linha. Né? E hoje, mais do que nunca, a qualificação da informação ela faz toda a diferença. Né? Nós estamos vendo aí durante a pandemia a quantidade de trabalhos científicos saindo e chegando na mídia, muitas vezes sem um crivo, né? um controle de qualidade para quem acessa essa informação e acaba espalhando informações que não são verdadeiras ou cientificamente comprovadas. Então a ideia dessa primeira aula como nós vamos trabalhar muito com a informação primária de artigos científicos, né, é tentar ensinar vocês, mostrar a vocês o caminho das pedras, como que a gente consegue obter a informação científica qualificada. Tá? E para começar, é absolutamente importante lembrar como é que a ciência funciona. E sempre que eu penso em falar genericamente sobre ciência, eu penso no Carl Sagan. Né? Então, a ideia dessa aula, na verdade, ele tem três objetivos primários. Né? O primeiro deles é conhecer as principais formas de obter informação científica qualificada. Segundo, de conhecer a estrutura de um artigo científico, que é, na verdade, a forma de comunicação primária da informação científica. Né? Ela tem uma lógica, ela tem uma estrutura que talvez muitos de vocês ainda não tenham tido a oportunidade de conhecer. Né? E o terceiro deles é de aprender e realizar buscas bibliográficas usando plataformas de informação científica, e aqui especificamente uma plataforma que é o PubMed. Né? E aí nesse ponto eu quero trazer aqui a ideia de como é que a ciência funciona, né? Como é que qual é a lógica científica. E toda vez que eu penso nisso, eu penso no Carl Sagan. Né? E o Carl Sagan foi um astrônomo brilhante, e sua carreira como astrônomo foi igualmente brilhante também como divulgador científico. E a ideia como ele coloca, como ele colocava, né, de que, na verdade, a gente precisa enxergar o mundo como ele é, e não com aquilo que a gente gostaria que fosse. Né? E dentro dessa lógica, muitas vezes é difícil porque a ciência é feita por cientistas, e os cientistas acabam, em alguns momentos, se deixando levar por outros caminhos que não aquele que a ciência deveria levar. Né? Mas o fato é que a ciência funciona. Essa atividade humana que a gente chama de ciência, ela não é perfeita, ela tem aplicações que podem ser erradas, mas é uma ferramenta e ela funciona muito bem. Né? E ela tem um mecanismo de autocorreção que é aplicado para qualquer coisa. Né? E segundo Carl Sagan, ela tem basicamente duas regras. A primeira delas é que não existem verdades sagradas. Né? Qualquer postulado que seja feito por um cientista, ele tem que ser examinado, ele tem que ter argumentos lógicos e cientificamente, experimentalmente embasados. Então, qualquer afirmação de autoridade, né, ela não tem significado nenhum. Autoridade, seja autoridade divina ou pelo menos até autoridade humana. Né? Alguém chegar e falar que isso é assim, pronto, e acabou. Né? A segunda coisa é que qualquer inconsistência com os fatos científicos, eles têm que ser descartados ou revisados. Quer dizer, são hipóteses que são levantadas, muitas hipóteses são sustentadas e outras não. Ao longo do tempo, essas hipóteses elas podem ser revisadas. Né? E aqui é importante lembrar de que muito do conhecimento científico, especialmente hoje, que é colocado e divulgado e gerado pelos cientistas, ele é gerado através de hipóteses. Quer dizer, postulados que são colocados de forma a serem testados cientificamente. Né?
é conhecido como pesquisa direcionada por hipóteses, né? Então, isso se inicia sempre definindo uma questão. Sempre há uma pergunta, né? O homem é curioso, ele sempre tem dúvidas acerca do seu entorno, da natureza. Isso gera perguntas. Essas perguntas, para que elas possam ser respondidas, elas precisam ser observadas. É preciso observar a natureza e coletar informação, né? E aí se forma uma hipótese que possa ser explicada, né? Essas hipóteses, então, elas são testadas através da realização de experimentos e cujos dados podem ser reproduzidos, né? Repetidos várias vezes. Esses dados são analisados, são interpretados e conclusões são estabelecidas que vão servir, essas conclusões vão servir para um novo ponto de partida, para novas hipóteses, para novas perguntas, né? O conhecimento é um processo, ele não é um fim, né? Isso é muito importante da gente entender, que a ciência é um processo contínuo de perguntas e respostas, e essas respostas eles sempre vão levar a novas perguntas e novas hipóteses. Então, da forma como a ciência anda nesse sentido, né, ela é direcionada nesse sentido, tudo isso gera como um final a publicação desses resultados. Então, esses resultados, eles são publicados de alguma forma, né? E, uma vez publicados, eles são lidos, né? Os trabalhos são lidos, são interpretados, eles são retestados, né? Que normalmente é feito por outros grupos, outros cientistas, né? Outros laboratórios, para que novas conclusões possam ser estabelecidas ou simplesmente para reforçar aquela conclusão que foi obtida. Então, o que eu vou focar aqui com vocês hoje é sobre esse ponto, que é um ponto importante, muito importante na ciência, que é a publicação de resultados e como que a gente obtém acesso a essas informações primárias publicadas, né? Então, como é que essas informações científicas primárias elas são publicadas? Elas são publicadas de várias formas. Por exemplo, em formas orais, em fóruns científicos, em congressos, simpósios, encontros, workshops, cursos, né? Onde os cientistas participam e apresentam sessões plenárias, palestras, posters, mesas redondas, discussões, ou até mesmo em forma oral em fóruns não científicos, por exemplo, em mídia, né, através da mídia, nos jornais, televisão, ou através de redes sociais. Além desses fóruns, existem os fóruns onde a informação ela é tornada pública basicamente através da escrita, e que na verdade representa a maior parte da informação que é disponibilizada publicamente. Tá? Então, a disponibilização dessa informação escrita, ela obedece genericamente a duas grandes classes, né? Ou a publicações acadêmicas, monografias, dissertações, teses, né? Que vocês vão ou já assistiram ou vão assistir ao longo da formação acadêmica de vocês. E a segunda classe, que são as publicações científicas de fato, né, que publicam informações primárias, em livros, patentes e artigos científicos. Tá? Então aqui eu vou focar nos artigos científicos, que podem ser artigos originais, onde a informação inovadora, a grande novidade, uma novidade sobre a natureza vai ser apresentada. Artigos de revisão, onde um autor, um cientista, faz um compêndio de uma determinada área e apresenta isso para a comunidade científica. Comunicações curtas, que são artigos originais pequenos, onde uma informação nova é apresentada. Cartas, estudos de caso e por aí vai. Existem várias formas de publicação de artigos científicos, né? Mas o que é um artigo científico, né? Eu estou falando aqui do artigo, o que é um artigo, mas o que é efetivamente um artigo científico? Um artigo científico, na verdade, ele é um texto muito bem estruturado, e ele tem uma lógica e uma estrutura que é muito característica. Pode parecer, ele é redigido de uma forma um tanto quanto pragmática, né? E objetiva, muitas vezes.
né? Um bom artigo científico ele vai direto ao ponto, ele apresenta um determinado problema biológico ou da natureza e ele vai ser é, de uma maneira muito organizada e clara, descrito, mostrando a existência do problema e como esse problema pode ser compreendido de uma maneira racional, né? Então eu vou mostrar um exemplo aqui, eu peguei um artigo científico, um artigo do meu laboratório recente, só para mostrar para vocês a ideia, a estrutura do que é um artigo científico, né? Então um artigo científico, normalmente ele é publicado numa revista que é editado por uma editora científica, por exemplo, nessa revista aqui, por acaso, essa revista chama Analytical Biochemistry, é uma revista da área de bioquímica, e ela publica métodos em bioquímica. Essa revista ela é editada pelo grupo da Elsevier, que é um dos grandes grupos editoriais que existem no mundo. Existe a Springer, existe a Nature Publishing Group, e por aí vai, né? Então essa é uma revista da área de métodos bioquímicos. E esse artigo, por exemplo, do meu laboratório, ele foi publicado ano passado nessa revista. Todo artigo científico ele começa estruturado na forma com um título, né? Então ele tem um título em que normalmente o título ele já apresenta qual a conclusão do trabalho, né? Nesse caso aqui a gente descreveu um novo método para acessar a fisiologia da mitocôndria em músculo de voo de mosquito, né? E quem executou esse trabalho foi, no caso, um pós-doutor no meu laboratório, Alessandro, e eu coordenei ele. Então, o título ele é apresentado, tem os autores e a filiação, de onde vem esse grupo, né? Que grupo de pesquisa é esse? É daqui, do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, né? Então, todo artigo científico ele se apresenta dessa forma, né? Ele começa com um título, e ele é seguido de um abstract, de um resumo. Praticamente todos os artigos científicos seguem essa ordem, né? Então, nesse resumo, ele é apresentado para o leitor qual a pergunta, qual o objetivo, quais foram os resultados e qual a conclusão obtida por esse estudo, né? Então a gente descreve, eu diria que na minha experiência a parte mais difícil de escrever na redação de um artigo é o abstract, porque você precisa ser muito claro e conciso e direto, né? Então muitas vezes é um grande desafio escrever um bom abstract. E nesse abstract, muitas vezes você já tem uma ideia do trabalho simplesmente lendo esse resumo, tá? É bastante comum, quando você entra numa área, você começar a ler os trabalhos de uma área que você não conhece, você começa lendo o abstract. E se o trabalho realmente é interessante, você continua lendo ele, né? Depois desse resumo, o resumo é seguido por uma introdução. A introdução de todo artigo científico, ele coloca o contexto geral daquela área específica do trabalho que vai ser realizado, como essa área se localiza na literatura hoje, né? Então, é um momento em que o leitor vai ser colocado um painel geral daquela área específica para o leitor, né? Então você faz um levantamento de trabalhos na literatura que tem que ser referenciado, né? São esses numerozinhos aqui no caso, que a gente coloca no meio do texto, são as referências que foram fundamentais para colocar o conhecimento no ponto em que ele se encontra, né? Normalmente, no final da introdução desse texto introdutório, os trabalhos apresentam um objetivo, né? Qual é o objetivo do trabalho que foi realizado, né? Então aqui, por acaso, eu destaquei uma parte, né? Então, em que a gente coloca como objetivo descrever e validar um método para acessar a fisiologia mitocondrial do músculo de voo do mosquito, e uma conclusão, em uma única frase, né? Depois do objetivo, os artigos normalmente apresentam as seções de métodos, quer dizer, quais foram os métodos
a metodologia, os procedimentos que foram usados no trabalho para que ele pudesse ser executado. Então a gente descreve quais os reagentes, quais os tipos de organismos, como as amostras foram preparadas, etc. As análises estatísticas, todo tipo de descrição metodológica foi executada. Em seguida, se apresentam os resultados, né? Como os resultados, então, são apresentados na forma de gráficos, na forma de tabelas, né? E uma descrição bastante objetiva dos resultados obtidos para cada experimento realizado. E uma vez realizado a coleta de dados, a próxima sessão de um trabalho científico normalmente é a discussão, aonde você vai contextualizar agora as informações que foram obtidas pelo seu trabalho num ambiente mais amplo, né? Como é que você contextualiza esses dados agora frente à literatura existente? Então, essa é a discussão. Essa também eu considero pessoalmente uma das partes mais difíceis também, além do abstract, porque é onde você responde a pergunta: e aí? Né, você fez isso tudo, obteve esses resultados, e agora? O que isso... Como é que você pode... Como é que esse trabalho, então, acrescenta àquela área, né? Então, isso é importante, é um momento importante de todo o trabalho científico, contextualizar os achados. E, no final, as conclusões. De forma bem concisa e clara, qual foi o avanço científico realizado por esse trabalho, né? Por fim, as referências bibliográficas, porque nada, por mais original que seja o trabalho, nenhum cientista criou tudo do nada, né? Então você se baseou na literatura para poder avançar o conhecimento científico daquela área, e você precisa citar as referências existentes, né? Isso é importante mencionar, né? Mas onde que a gente pode buscar informações científicas confiáveis? Quer dizer, onde que a gente consegue disponíveis na internet artigos originais? Esse é um dos canais, o Google Scholar. Eu uso bastante o Google Scholar porque ele permite acesso a periódicos científicos que algumas bases de dados não permitem, e ele tem uma organização que é bastante intuitiva. Então eu uso bastante, eu recomendo como uma das formas de obtenção de artigos científicos, né? Nessa plataforma do Google Scholar, se você, por exemplo, busca um determinado termo, né? Por exemplo, eu coloquei o exemplo aqui, metabolism. Inglês, claro, né? Se você for buscar em português, você vai encontrar alguma coisa, mas se você colocar um termo em inglês, você vai encontrar muito mais. A razão para isso é porque a ciência hoje ela fala a língua inglesa. A língua franca da ciência é o inglês. A ciência já teve línguas francas que não o inglês, como o alemão, né? Mas hoje é o inglês. Então, se você quer uma informação científica da forma mais abrangente possível, será pela língua inglesa, tá? Então, esse é o que o Google Scholar retorna. Por exemplo, se eu coloco a palavra metabolism, ele retorna uma série, mais de 4 milhões de resultados. Então, se você clicar aqui, você vai ter acesso a um link que não necessariamente vai permitir o acesso ao trabalho original. Então, isso é um ponto que eu vou discutir daqui a pouquinho, tá? Nem todos os links, seja de qual plataforma você usa, vai permitir o acesso ao trabalho na íntegra, tá? Muitas vezes você só vai ter acesso ao título, os autores e o resumo, o abstract, tá? Mas para você ter acesso ao trabalho inteiro, você tem que acessar de outra maneira, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? A outra plataforma, que é menos conhecida, mas ela também é bastante interessante, é o United States Patent and Trademark Office. É o escritório de patentes e marcas do governo norte-americano. Aqui é possível, no site do SPTO, é possível você buscar patentes do século XVIII. Desde 1715 você pode buscar patentes
Quer dizer, você pode buscar patentes depositadas desde 1715 na plataforma. Né? Então, para você buscar, se você acessa o site do SPTO, você vem aqui no Patents, clica, aí vai abrir essa janela, aí você vem aqui nesse link, Patent Finder, e você pode buscar qualquer patente que você quiser. Muito interessante, vale a pena a busca desse portal, porque você vai encontrar informações científicas, inclusive da área biomédica, que você não vai encontrar em artigos científicos, que não vão ser publicados em revistas científicas, porque são segredos industriais que acabam sendo disponibilizados na forma de patente, mas não na forma de artigo. A terceira plataforma que eu vou apresentar e ao que eu vou me dedicar aqui com vocês é o PubMed. Talvez alguns de vocês já conheçam essa plataforma, outros não, então acho que é importante colocar para vocês a existência desse portal, PubMed, cujo link é esse daqui. E dentro desse portal é possível você buscar artigos científicos de praticamente qualquer área da área biomédica, desde o início do século XX. Eu não sei se, na verdade, ele já está fazendo busca no século XIX, mas no século XX, com certeza, praticamente todo ele já faz. Então, esse portal, ele é um portal do governo norte-americano, onde você consegue ter acesso a muita informação. Né? São mais de 30 milhões de artigos disponibilizados na área biomédica. Ele foi estabelecido no NCBI, que é um órgão do Instituto de Saúde norte-americano. Eu falei 1920, mas na verdade ele está anterior, na verdade. Eu acho que ele está em 1906. De 1906 para cá você já consegue ter acesso a artigos no PubMed. Então é uma plataforma primária de busca de informação biomédica. Né? Como é que você realiza uma busca no PubMed? Então a primeira coisa é se você acessou o portal, por exemplo, se você quer descobrir uma informação sobre DNA. Então você clica na janela de busca, DNA, por exemplo, e aí ele te dá esse retorno. Né? Então aqui você tem 1 milhão, quando eu fiz essa busca, umas semanas atrás, ele me dava 1.600.000 artigos científicos publicados. Claro, isso é muita informação. Se você faz uma busca só como DNA, o que você quer saber exatamente com o DNA? Você quer saber sobre a estrutura do DNA? Você quer saber sobre como a informação genética no DNA ela é passada adiante na forma de proteínas ou na forma de outras maneiras, né? Como o DNA é regulado. Então você precisa fazer uma busca que tente refletir da melhor forma aquilo que você quer. Então você tem que aprender, você precisa aprender a refinar a sua busca. Porque você não vai conseguir ler 1 milhão de artigos científicos sobre o DNA. Então aqui é interessante a gente chegar no ponto em que a gente pode usar ferramentas para filtrar essas buscas de modo que a gente possa ter um retorno pelo PubMed de uma maneira mais direta para responder as perguntas que a gente quer. E aí é importante a gente conhecer o uso de operadores booleanos. O que vem a ser isso? Né? Esses operadores de busca booleanos, na verdade, se restringem a praticamente essas 3 palavras, and, or not, né? E, ou e não. Né? Eu vou passar um vídeo que foi produzido pela Florida State University e que ele reflete, ele descreve muito bem o uso desses operadores de busca booleanos. Esse vídeo, o link dele está disponível no AVA, para quem quiser depois acessar. Tá? Então, então, se você, vamos dizer que você queira descobrir informações sobre anemia falciforme e crise de anemia falciforme. Né? Então, você busca esse termo, né, crise de anemia falciforme, e aí no PubMed, e aí ele vai te retornar milhares de trabalhos. Né? Mas esses milhares de trabalhos você não vai ler todos, você precisa saber exatamente quais são os que te interessam. Então, para isso, você usa
esses operadores de busca booleanos. Tá? Que vem a ser isso? Né? Então, esses operadores de busca, eles te ajudam a excluir palavras que você não te interessa. Né? Então, para restringir as tuas buscas. E aí você vai usar ou as palavras and, or not na busca no PubMed. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Se nós fôssemos buscar, por exemplo, deixa eu passar aqui um pouquinho adiante. Se nós fôssemos buscar, por exemplo, a palavra ovelhas fofinhas, né? Fluffy sheep. Né? Então, você está interessado em descobrir ovelhas fofinhas, fluffy sheep. Né? Se você pega essas duas palavras e busca no PubMed, o PubMed automaticamente, ao colocar duas palavras, ele assume o uso do operador AND. Tá? Isso é o default do PubMed. Tá? Então, nesse caso, ele vai incluir todos os artigos que tenham fluffy e sheep, né? As duas coisas. Né? Então, ele não vai distinguir se é fluffy, se não é a ovelha, ou nem a ovelha que não seja fofinha. Né? Se você quer conhecer exatamente o termo fluffy sheep, e não outra coisa, você tem que usar um outro modificador, que são as aspas. Tá? Eu vou falar delas daqui a pouco. Tá? Or, você pode usar quando você quer buscar ou uma palavra ou outra. Né? Então, no caso, fluffy or sheep. Então, se você usa uma palavra or e outra, ele vai aumentar a sua busca. Tá? Então, ele vai encontrar artigos que usem os dois termos. Tá? E o not, ele vai buscar artigos em que você, por exemplo, nesse caso, né, você vai buscar fluffy not sheep, ele vai te retornar todos os artigos que tenham fluffy, mas que não seja ovelha. Então ele vai retornar tudo. Tudo aquilo que é fofinho, mas que não é ovelha. Né? Então, esses operadores booleanos, eles são importantes porque eles ajudam a gente a restringir o retorno de artigos originais e isso facilita muito a nossa leitura. Né? Tudo depende da forma como você faz a pergunta para o oráculo. Né? Eu brinco dizendo que o PubMed é o meu oráculo, né? Porque ele me responde tudo. Mas eu tenho que saber fazer a pergunta certa para o oráculo para ele poder me retornar a melhor resposta possível. Né? Então, por exemplo, nesse caso, né? Heart disease in women. Se eu não uso nada, ele assume que tem and. Mas se eu quero responder exatamente, né? Voltando ao exemplo lá da anemia falciforme e crise, né? Eu tenho que usar aspas e crise. E aí ele vai retornar todos os artigos científicos que são relacionados a esse tema específico e não a outro. Tá? Além desses operadores de busca booleanos, and, or not, a gente pode usar modificadores de busca booleanos. Por exemplo, aspas. Né? Eu falei do aspas. Né? Se você busca por termos específicos, por exemplo, fosforilação oxidativa, é um processo que acontece nas mitocôndrias, a gente vai discutir em detalhes mais à frente, nas aulas seguintes. Se eu coloco esse termo Oxidative Phosphorylation no PubMed, ele me retorna cerca de 16 mil artigos. Né? Se eu cruzo Oxidative Phosphorylation entre aspas, ele me retorna menos, 10 mil. Porque agora, quando eu coloco esse termo entre aspas, ele só vai buscar esse termo aqui, e não Oxidative and Phosphorylation. Né? Se eu uso asterisco, por exemplo, eu posso usar asterisco para aumentar a minha busca. Por exemplo, eu posso procurar, ao invés de mitochondria, né, que me retorna 217 mil artigos, eu posso procurar por mitocondria e aí o asterisco. Por quê? Porque mitocôndria é o plural de mitochondrion, que é o singular. Ou mitochondrial, que é um processo que acontece na organela. Então ele me retorna
ele retorna diferentes quantidades de artigos. Então, se eu não restringo a busca em nenhum desses termos, eu deixo uma busca ampla, ele me retorna mais artigos. Essa é uma outra maneira de modificar a busca. Tá? É, como é que a gente pode organizar uma busca, né, realizada no PubMed? Por exemplo, se a gente coloca o termo, eu estou interessado em entender sobre glicose, eu quero estudar glicose. Se eu for buscar só glicose, ele vai me retornar ali 582 mil artigos. Quer dizer, essa não é uma boa busca. O oráculo do PubMed não vai ele vai te retornar muita informação e você não vai saber fazer um bom uso dela, né? Então, uma forma de organizar essa sua busca é você verificar a forma como essa informação é apresentada. Então, você pode modificar aqui no canto superior direito da tela, nessa opção Display Options. Se você clicar, ele abre essa janela e aqui você vê, você pode organizar, por exemplo, em relação aos artigos mais recentes, ou pela data de publicação, ou pelo primeiro autor, ou pela revista, por exemplo, para isso te ajudar a encontrar o artigo ou as informações que você quer. Tá? Mas como é que eu acesso um artigo completo numa revista? Quer dizer, eu tenho acesso. O PubMed ele te dá uma lista de trabalhos, de artigos, mas ele não te dá o acesso ao artigo. Mas como é que eu posso acessar ele? Eu posso acessar de duas formas diferentes, basicamente. Né? A primeira é através do próprio PubMed. Então, através do PubMed é possível acessar uma quantidade razoável de trabalhos científicos originais, desde que os manuscritos, os artigos, sejam depositados aderindo a políticas de acesso aberto, né? Ou através de acordos entre a instituição onde o trabalho científico foi realizado e a revista onde ele foi publicado. Ou ainda em projetos de digitalização da própria Biblioteca Nacional de Medicina do governo americano. Então é possível. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um exemplo. Tá? E a outra possibilidade de você conseguir o artigo inteiro é através da própria revista, da própria editora. O problema é que nem sempre, e na verdade a grande maioria dos trabalhos científicos, eles não são abertos publicamente. Você não consegue pegar ele de graça. Tá? Para você conseguir o trabalho, você precisa acessar a assinatura das revistas através da instituição. Então, a UFRJ ela é signatária do periódicos CAPES, que permite o acesso a milhares de periódicos gratuitamente, desde que você tenha o acesso pela instituição. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, eu quero me concentrar aqui no primeiro exemplo como que a gente consegue um artigo científico original pelo PubMed. Então, vamos voltar àquele exemplo que eu usei antes, né, o do DNA. Então, eu coloco o DNA no PubMed, ele me retornou lá 1.600.000 artigos. Como é que eu consigo um artigo? Todos esses 1.600.000 artigos são disponíveis gratuitamente? Não. Como é que eu sei quantos são? Se você vier aqui, né, nessa opção Free Full Text, no canto inferior direito, se você clicar aqui, desses 1.600.000 artigos, você vai ver agora que 687.000 artigos são disponíveis gratuitamente com esse termo DNA. Né? Então, aqui, por exemplo, eu peguei esse primeiro trabalho que saiu daqui, Free Article, artigo gratuito. Se você clica nesse artigo, ele abre o resumo, né? o título, os autores, a afiliação e o abstract, no resumo. Nesse ponto, você não tem acesso ao artigo inteiro, porque o PubMed ele só te dá um resumo. Se você quer acesso ao artigo inteiro, você tem que clicar, normalmente no canto superior direito, o PubMed te fornece o link para você acessar o artigo na revista. Nesse caso, como essa revista é uma revista Open Access, de acesso aberto, todos os artigos publicados nessa revista eles já automaticamente são gratuitos. Então, se você clica ali, ele abre o artigo já no formato HTML e você consegue ler ele inteiro. Mas se ainda assim você quiser o PDF, né, o artigo formatado na sua versão publicada, você clica, por exemplo, nessa revista, você clica na opção Download PDF e aí você baixa o artigo em PDF e lê. Né?
Então essa é uma possibilidade. Mas você já pode ler, normalmente quando as revistas permitem acesso em HTML, você já consegue ler o artigo em HTML na própria página da revista. Tá? Então essa é uma possibilidade. A leitura obter o artigo através do próprio PubMed. A outra possibilidade, que é obter o artigo através das assinaturas institucionais, aqui o que o governo federal brasileiro disponibiliza já há muitos anos é a plataforma do Periódicos CAPES. E através dessa plataforma você consegue acesso, seja na própria UFRJ, seja em casa, né, na casa de vocês conseguem acesso remoto através do Periódicos CAPES a um banco de milhares de revistas científicas e nesse portal. Tá? Então, através desse portal do Periódicos CAPES, você consegue acesso à informação científica desde que o periódico, né, na qual o trabalho que você tem interesse em ler, esteja no banco de dados do Periódicos CAPES. Mas aí vocês vão me perguntar, poxa, Marcos, mas como é que eu consigo acesso remoto da minha casa ao Periódicos CAPES? Eu criei um manual de instruções para acessar a plataforma do Periódicos CAPES através da intranet da UFRJ. Isso já está disponível no AVA. Eu fiz um PDF mostrando exatamente como vocês conseguem acesso da casa de vocês. Tá? Eu sugiro que vocês acessem, vocês entrem no AVA assim que ele voltar e acessem essas instruções para que vocês possam ter acesso na casa de vocês. Tá? A outra possibilidade, muito interessante, mas que é muito pouco explorada, é o uso do PubMed como uma fonte de literatura básica para nós. Por exemplo, livros. O NCBI ele disponibiliza uma biblioteca de livros inteira. Então, se você usa esse link, né, do NCBI /books e você procura, ao invés de artigos, né, você entra no bookshelf, né, e você procura, por exemplo, biochemistry, aqui, aí, da nossa área, né, tem lá vários livros, né, inclusive livros de biologia celular também, o DCL está disponível. O DCL é antigo, né, os livros são relativamente antigos, né, 2002, os Trial, estou identificando aqui os Trial, o Biochemistry de 2002. Ah, Marcos, mas o livro é velho, pô, de 18 anos atrás. A bioquímica não mudou fundamentalmente de lá para cá. Tá? É claro que assim, o fundamento não mudou. Você vai ter informações mais recentes sobre determinadas áreas, mas aí você usa o PubMed. Mas se você busca os elementos fundamentais da bioquímica, esse livro funciona muito bem. Se você clica aqui nele, está em inglês, tá? Você tem acesso ao livro inteiro. E aí você não precisa comprar o livro, está lá. Eu acho que isso é uma forma pouco explorada e acho que é importante eu apontar para vocês o caminho. Como é que eu leio um artigo científico? Tem uma forma de ler? Tem uma forma de ler. Porque isso é importante, porque um artigo científico ele não é um tipo de literatura muito óbvia e nem muito corriqueira. É árido. Ler um artigo científico é árido, muitas vezes é árido. Então você tem que se preparar para ler um artigo científico, você tem que mudar a sua cabeça na hora de você se parar e ler um artigo científico, porque não é uma literatura muitas vezes agradável no sentido da aridez. Né? Pela sua objetividade, muitas vezes você acaba tendo dificuldade de ler. Eu mesmo tenho também. Tá? Então isso... não se sintam assustados. Tá? Então eu coloquei 2 links, estão disponíveis lá no AVA, um na Science e um do New York Times, como ler um artigo científico. Acho que vale a pena a leitura. Poxa, Marcos, mas os textos são em inglês, eu não sei ler inglês. Não tem problema. Usem as ferramentas de tradução do Google, funcionam muito bem. Não perfeitas, mas funcionam muito bem. Tá? Então usem essas ferramentas do Chrome, do seu browser para traduzir o artigo se for o caso, mas eu estimulo fortemente vocês, futuros biomédicos, que vocês passem a ler
corriqueiramente a língua inglesa, porque a ciência, como eu falei, ela tem uma língua franca hoje e ela é o inglês. Tá? Bom, por fim, eu acho que é muito importante eu mostrar esse caminho para que vocês possam ter acesso à informação científica original, porque eu considero, particularmente, que o nosso papel como professores na formação acadêmica de vocês é torná-los capazes de exercer o espírito crítico. Né? Cada vez mais nós estamos vendo a velocidade com que a informação científica original chega ao público, especialmente agora, nesse momento da pandemia, né? Muitas informações saindo, sendo publicadas num artigo que às vezes nem publicado foi, ele se encontra como pré-print ainda, né? Quer dizer, ele não foi nem avaliado ainda por outros pesquisadores, né? E ele já chega na mídia. E muitas vezes esses trabalhos eles acabam se revelando falhos de uma forma ou de outra. Então é muito importante que a gente exerça, que vocês possam ter acesso a esses canais de obtenção de informação científica original, para que vocês tenham a liberdade, né, de atingir e conseguir obter o conhecimento para vocês da maneira mais ampla e completa possível. Tá? Então, exercer o espírito crítico hoje é absolutamente essencial na pesquisa científica. Tá? Nunca deixem de exercer o espírito crítico de vocês e principalmente na hora de vocês lerem um artigo científico. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês bem pequeno. Tá? Vejam essa figura. Essa figura, ela foi publicada num trabalho de um grupo brasileiro em 2003. Tá? Essa figura, ela é uma figura de microscopia, uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão de um parasito, Leishmania amazonensis. Tá? Então, essa é a imagem, né, desse parasito, Leishmania amazonensis, publicada em 2003. 5 anos depois, um outro grupo científico, um outro laboratório, publicou um trabalho numa outra revista com esta imagem. Vejam a imagem, que a descrição da legenda desse trabalho, publicado 5 anos depois, ela chama agora de Trypanosoma cruzi, um outro parasito. Mas mais importante, né, do que isso é a imagem. Repara que a imagem é exatamente a mesma. Ah, mas essa foi uma imagem só? Não. Essa é outra imagem do trabalho original de 2003, tá? Leishmania. E essa é outra imagem do trabalho de 2008, Trypanosoma cruzi. Vejam a semelhança das imagens. Ah, mas foram 2 figuras. Não, foram mais. Essa é outra figura do trabalho de 2003 e essa é outra figura do trabalho de 2008. Por causa dessas semelhanças tão gritantes nas imagens, claramente essas imagens elas foram obtidas deste trabalho. Esse trabalho de 2008 pegou essas imagens deste trabalho e republicou elas como se fossem figuras originais. Isso foi identificado, isso foi investigado e esse trabalho de 2008 ele foi devidamente retratado. Então, por conta disso, os pesquisadores eles sofreram sanções e esse trabalho ele foi despublicado pela revista Biochemical Pharmacology, que por acaso é uma revista que goza de certo prestígio na área da bioquímica. Né? Então, esse é só um pequeno exemplo para mostrar a vocês que, apesar da PubMed e desses portais de obtenção de informação científica original primária serem mais confiáveis, eles não são 100%
confiáveis, porque a ciência ela é feita por seres humanos e os seres humanos são falhos, né? Mas apesar disso, a ciência continua funcionando. Então eu quero terminar a aula lembrando mais uma vez Carl Sagan, que a ciência ela não é perfeita, ela pode ser mal interpretada, ela pode ser mal usada, ela é uma ferramenta, mas ela funciona. E ela é a melhor ferramenta que a gente tem, porque ela tem um sistema de autocorreção, né? Então, se são hipóteses que são colocadas na ciência e elas são erradas, não tem problema algum, porque hipóteses podem ser refutadas e serem transformadas em outras hipóteses. E aí que a ciência, exatamente pelo componente de autocorreção, é que a ciência se torna diferente de outras atividades humanas, né? E que para que essas evidências científicas sejam de fato aceitas, elas precisam sobreviver ao tempo e aos padrões mais rigorosos de crítica e de escrutínio, tá? Então, eu espero que essa conversa tenha sido útil para vocês. Tá? Eu recomendo algumas referências importantes para vocês. Uma dessas é esse link no YouTube da UCSF, da Universidade da Califórnia, em São Francisco, como fazer uma busca no PubMed adicional, e um outro link também da Virginia Commonwealth University, também, instruções de como fazer uma busca no PubMed. Tá?